Boa noite, olá a todos, tudo bem? Hoje a gente está começando aqui um mês muito especial para o GRESG, o nosso Setembro Amarelo. Esse mês onde a gente está bem preocupado com a questão do suicídio, a prevenção ao suicídio. A Jornada pela Vida é um projeto que a gente tem e sempre desenvolve. Valorização da vida é um mês fundamental para o trabalho que a gente realiza. E o primeiro encontro nesse mês tão especial, a gente trouxe uma pessoa especial. Nosso amigo Abel Sidney aí, que vai estar nesse bate-papo com a gente e que também está participando de palestras, está ajudando o Gresg com seu trabalho, com tanta coisa boa que ele pode trazer. Então, antes de tudo, queria te dar boas-vindas, Abel. Nós aqui do Gresg estamos muito felizes com a sua participação, com a sua vinda aqui nesse dia. Espero que a gente faça um bom bate-papo aí, que todo mundo que assista esteja também animado para acompanhar, para poder estar junto nesse mês tão fundamental, né? Apresentando o Abel, para quem não conhece ele ainda, né? O Abel é escritor, é professor, é servidor público, é cuidador de gato, né, Abel? Que a gente viu. 18. Só 18, pouquinho. Né? O que não falta é atribuições para Abel e uma pessoa, acima de tudo, uma pessoa especial da doutrina que faz um trabalho no bem e que ajuda, com certeza, muitas pessoas com esse trabalho. Seja muito bem-vindo, Abel, antes de qualquer coisa, viu? Opa, obrigado, boa noite. É um prazer estar de volta ao Rio de Janeiro, onde eu morei de 1982 a 1990. Participei de muitas Comerges. 8 aninhos. 8 anos e meio de Rio de Janeiro. Muito bom. Legal. Seja bem-vindo, mesmo que remotamente, seja muito bem-vindo. E, tomara que você venha pessoalmente aqui também, para estar com a gente. Com certeza. A minha irmã está morando em Maricá, e eu tenho uma família que me adotou, né, durante a minha estadia no Rio. Então, praticamente todo ano a gente procura visitá-los. Tomara. Legal. Que esse ano a gente consiga. E só para o pessoal saber, Abel, boa noite. Boa noite, primeiramente. Da onde que você está falando? Você está agora onde? Porto Velho, Rondônia. Rondônia, tá Amazônia Ocidental. Olha isso, que delícia. Está bem lá do outro lado. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Vantagens da tecnologia, né? Que possibilitam a gente aí conversar nessa distância toda, mas de perto. Né? Olhando olho no olho ali. As barreiras se acabaram. A pandemia trouxe isso de positivo, né? É verdade. Abel, vou começar fazendo uma primeira pergunta para a gente conhecer um pouquinho mais. Queria saber um pouquinho da tua trajetória na doutrina espírita. Quanto tempo você tem na doutrina? Como é que começou essa jornada aí para você? Eu me tornei espírita aos 17 anos e meio, que foi justamente nas férias de julho que eu tomei contato com a doutrina. Graças à comunicação do meu pai, que havia falecido de forma trágica e veio se comunicar. E a partir dali eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, comecei a frequentar a mocidade. Aquela época eu estudava no interior de São Paulo. E no ano seguinte eu já estava morando no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a participar ativamente do movimento aí no Rio, evangelizando. Eu comecei com o pé direito, cuidando das crianças lá do Lar de Narcisa, em Jardim Primavera, Duque de Caxias. Eu morava no alojamento dos estudantes, lá no fundão, e havia uma turma lá que fazia esse trabalho social, espiritual, junto a essas crianças. E depois eu acabei migrando para a Casa de Jesus, lá em Benfica, e também colaborei com Francisco de Assis, lá de Bento Ribeiro. Então, eu passei muitos anos trabalhando na evangelização infanto-juvenil no Rio de Janeiro, e foram anos maravilhosos. E vivendo experiências também muito interessantes, né, com meninos de rua, com mendigos, né, a gente fazia o trabalho do café com leite. Então, as minhas lembranças são as melhores. E eu pude, então, fazer uma espécie de pós-graduação aí no Rio, de como participar ativamente
no exercício da caridade. Foi muito importante. E no E aí, momento voltando para muito Rondônia... crítico, né, Abel? Oi? No momento muito crítico, assim, de você abraçar a doutrina depois de ter perdido seu pai, né? É um momento muito importante também. Até mesmo do entendimento, né? Sim, na verdade ele já havia falecido já há quase 9 anos, à época, mas o choque foi grande, porque o que eu pensei foi, caramba, eu esqueci do meu pai, e ele está vivo. Eu levei um choque, para mim foi algo meio torturante mesmo. E isso mudou a minha vida, né? Eu comecei a me interessar, já peguei o livro dos Espíritos com a minha tia, e devorei, e me identifiquei, né, rapidamente, e aí começou a jornada. Então, E sua tia é já era da importante. doutrina espírita? Ela já seguia a doutrina? Sua tia já seguia a doutrina? Sim, minha tia era uma aprendiz, né, na época. Uhum. E a minha família é de origem protestante, depois houve uma debandada, né, todo mundo perdeu um pouco os vínculos. Então, o espiritismo, para mim, foi uma âncora muito poderosa, muito importante. E desde que eu me casei, né, eu estou casado há 26 anos, 5 filhos, e desde que eu namorava, nós fazíamos o evangelho no lar. Então, eu sou um homem feliz por ter, né, por estar casado, por ter um lar e por poder fazer todo domingo às 20 horas o evangelho, que para mim eu acho que é o grande momento nosso, né? Porque é no lar onde tudo se forja, né? Onde tudo se faz. As outras atividades são importantes, mas é aqui que a gente educa os nossos filhos, né? Porque a gente às vezes tem essa ilusão, né? Ah, vou levar meus filhos que eles serão evangelizados. Eles vão conviver, vão aprender algumas coisas, mas sem o complemento do lar, sem a vivência, sem o exemplo, eu acho meio difícil a gente conseguir conduzi-los. Então, é importante, né? Muito importante essa vivência Você efetiva, fica sem real. consistência, né, Abel? Pois é, Assim, quando você aprende na rua, digamos assim, e não vive o evangelho dentro de casa, eu acho que fica faltando essa consistência. E quando é ao contrário, eu acho que a coisa fica mais forte, não? tem que ser. Porque nós temos que sentir vontade quer dizer, sentir saudade e vontade de voltar para casa todos os dias, né? Com Tem, certeza. tem... Eu sei que tem gente que adia até a volta para casa, né? Pelo amor de Deus, acho que casa vai só confusão, só. Então, quando a gente consegue criar um refúgio, a gente já está um passo do paraíso, né? Com certeza, com certeza. Nossa casa deve ser sempre, né? Essa Sempre. ideia de paraíso. Com certeza, nosso refúgio. Maravilhoso isso. Mas você estava falando que você voltou para Rondônia e aí continuou o trabalho no bem, né? Sim, continuamos o trabalho aqui no Movimento Espírita, trabalhei em várias áreas, e hoje eu estou com 58 anos e meio, e é engraçado que vai chegando o tempo da maturidade e como a gente muda. A gente já começa a pensar, bem, o que eu vou deixar de legado? O que é importante? O que é essencial? E aí a gente passa a dar mais valor às coisas espirituais. Uhum. Porque realmente algumas coisas já não fazem mais sentido, né? Eu não vou mais acumular riqueza, eu não vou buscar o poder, enfim, as ilusões vão se extinguindo e a gente vai tendo noção de que o que conseguirmos produzir agora vai ser determinante para o nosso futuro. Então, eu posso dizer que eu sou um homem hoje realizado porque a paz e a serenidade e a lucidez já começaram a bater na minha porta. E vai chegando um tempo que a gente vence as batalhas, consegue pacificar o coração. Então, tudo isso é importante. Mas eu passei por muitos abismos. E isso, quando eu converso com pessoas em crise, e as pessoas sempre me procuram, né?
Então, eu sempre procuro contar um pouco da minha história para não achar que é só uma questão, né, de conhecimento. Ah, você conhece tanta coisa. Eu conheço, mas eu vivenciei muitas coisas. Eu fui à falência 2 vezes. Na última vez, eu fiquei 5 meses sendo mantido pela família e pelos amigos do Centro Espírita. Sabe o que é não ter nada? Não ter nada em casa, nada. Enfim, são as reviravoltas da vida. E hoje, minha família mudou muito para melhor desde então. Então, eu só posso agradecer por ter suportado os reveses, né? Foi em 2008. E hoje a minha filha mais velha, que sofreu assim, um maior abalo, ela teve que sair de uma escola privada, que era o SESC, teve que ir para uma escola pública não muito boa. E depois de um ano nessa escola, ela confessou aqui em casa que ela agora conseguia enxergar as pessoas. Ela precisou desse trauma mais intenso para poder alcançar o mínimo de bom senso, de senso de realidade, enfim. E depois ela penosamente estudou 3 anos, pegando ônibus, tendo fobia social, se formou, conseguiu ingressar na faculdade de medicina, meio ProUni, meio FIES, hoje já está terminando a residência. Maravilha. Então, essas lutas em família também são importantes, né? Porque a gente vence junto as batalhas. Então, nós conseguimos superar muitos obstáculos e aprender a dar valor nas pequenas coisas. E E mais, essa né? Quando eu... essa maturidade vem, às vezes, à custa de muito sofrimento, né, Abel? Não tenho dúvida. E, às vezes, infelizmente, a gente tem essa ilusão de que a vida pode correr manso, pode correr fácil, mas essa maturidade vem, assim, a duras penas, né? E tem que passar pelas provações, tem que provar que aqui nós viemos, né? É verdade. A verdade é que se a gente encarna é porque a gente vai ter que passar por essas coisas, né? Não tem jeito. Não faria sentido encarnar se não tivessem as provas. No nosso ainda nível de evolução, elas fazem parte do processo. Não tem... Mas dói, né? Não, dói, é natural. Aliás, dor é o que não falta, né? É verdade. E quando eu estava em sala de aula, mais diretamente, hoje eu continuo vinculado à educação, mas fora de sala de aula, eu dizia para os meus alunos, olha, pensar dói, sentir dói, mas se não for assim, não funciona. Na moleza não dá. É verdade, é verdade. Ninguém produz nada só buscando o prazer. Então, nós temos que fazer a nossa parte e aí tem uma série de obstáculos a vencer, né? Alguns precisam resistir, precisam ter paciência, outros precisam ter coragem, perseverança, outros precisam experimentar a quebra do orgulho. E em família, por exemplo, nós tivemos que passar por essa fase, porque eu era professor universitário, tinha uma vida estável, casa, carro, e de repente eu me vi sem nada. E aí você sobreviver do auxílio da família e cesta básica, e aí a gente aprendeu a receber. Hoje, meus filhos lembram com muito carinho desse momento, quando nós recebíamos a cesta básica, eles ficavam felizes, porque a gente consumia um achocolatado e vinha Nescau, e a gente até sabia quem tinha enviado, então até hoje eles ficam lembrando do Nescau que a tia tal enviou e tal, enfim, então, e nós criamos amigos para a eternidade. Então, criamos laços muito fortes, né, com alguns familiares, com os amigos. Essas coisas não tem preço, só tem valor, e um valor muito profundo, porque significou que nós conseguimos, né, superar
grandes obstáculos. Então, a arte de receber auxílio é fundamental, porque muitos sucumbem, mas não pedem ajuda. Uhum. Então, nós temos que desbastar esse orgulho. Uhum. Eu vejo pessoas hoje que paralisam de medo de enfrentar situações. É E verdade, aí Abel. trava tudo, não busca ajuda, vai complicar. Vai complicar. E isso traz exatamente essa ideia que a gente tem, né, para o nosso Setembro Amarelo, desse sucumbir, que muitas vezes, na hora do desespero, porque a gente não vê saída, porque a gente acha que ninguém vai ajudar, que não tem uma luzinha no fim do túnel, que a gente muitas vezes toma uma decisão, né, impulsivamente, ou por orgulho também, como você bem disse, de eu não vou me humilhar, né? Porque as pessoas têm muito isso. E quando, na verdade, a gente precisa realmente trabalhar essas questões na gente e até ser humilde para poder pedir ajuda, né? Isso tudo faz parte desse processo. É muito Sim. doloroso, mas é muito necessário. E mais, a gente tem que aprender a ser humilde no momento de receber, e quando a gente consegue virar a mesa, né, consegue superar a dificuldade, tem que ser humilde para não ficarmos muito arrogantes, né? Que a Sim, tendência é a gente acima falar, de não, agora tudo, que eu vou né? mostrar para eles que eu sou capaz, Sim, que eu sim, venci. E isso é uma besteira, exatamente. né? Não tem que provar nada para ninguém, nós só temos que seguir adiante e ser grato àqueles que nos auxiliaram, né? Sim, maravilhoso, Abel, maravilhoso esse seu testemunho aqui. A gente te agradece muito por estar compartilhando com a gente essa história de vida que, com certeza, as pessoas precisam ouvir, né? Porque muitas vezes a gente vê o outro no momento de que ele está bem estabilizado e a gente não tem ideia, né, do que essa pessoa já percorreu. E aí eu vou te passar para uma outra pergunta, que é exatamente sobre esse livro que você escreveu, né? O Lições de um Suicida. Que você escreveu, a primeira edição dele foi em 2013, né? Como é que Não, foi essa ideia? 2005. Oi? 2005. 2005. E como é que foi essa ideia desse livro? Da onde que veio? Pois é, eu já havia estudado o Memórias de um Suicida aí no Rio de Janeiro, lá na Casa de Jesus. Em algumas oportunidades tínhamos lido parte do livro, eu já tinha lido pessoalmente, e já tinha lido as obras, né, as biografias, né, os 2 livros autobiográficos da Ivone Pereira, e de repente me veio a ideia de estudar profundamente a obra para tentar, de alguma forma, traduzir aquele monumento literário com 600 páginas e converter isso numa linguagem mais simples, de uma forma mais acessível para as pessoas. Esse foi o projeto inicial. E aí, conforme eu fui reestudando, eu percebi que era uma obra fantástica, riquíssima e que precisava ser estudada. Então, eu acabei criando uma espécie de roteiro de estudo do Memórias de um Suicida. Então, Lições é só um roteiro de estudo. E é também, é claro, uma síntese, porque eu vou pensando os principais momentos e traduzindo tudo isso numa linguagem simples para que todo mundo entenda. E é claro que tive um auxílio da espiritualidade, dos editores lá da editora Allan Kardec, do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, né? Pessoas maravilhosas que me ajudaram muito. Que eu era um autor desconhecido e quando eu fui fazer o lançamento, uma das senhoras, uma das tiazinhas lá me disse, olha, meu filho, você conseguiu um fato inédito, viu? Você, como autor desconhecido, primeira obra, mas a sua obra é muito boa, enfim. Então, na verdade, é sempre uma obra coletiva, né? A gente não trabalha sozinho. E tem uma curiosidade. Eu descobri anos depois, revendo os rascunhos, que eu havia escrito, e está escrito, eu posso até um dia mostrar, enfim, e eu escrevi. Quando comecei a reler a obra, o Memórias de um Suicida, foi dito lá que
Francisca Júlia iria me auxiliar. E depois, quando eu reli, falei, mas quem é Francisca Júlia? E aí eu fui lembrar, assim, sim, vagamente, ela era uma professora, escreveu um livro infantil no início do século XX, e só depois é que eu fui me aprofundar na história de vida dela, e ela desencarnou pelo suicídio. Nossa. Nada é por acaso mesmo, né? Não, Eu acho 100 anos depois ela voltou para me auxiliar. É muito legal, Abel, você fazer essa colocação sobre o Memórias de um Suicida, né? Que é, eu diria assim, na minha opinião pessoal, um dos livros mais ricos de ensinamento da doutrina. A gente estuda também, a gente tem um trabalho voltado para ele, né? Tem um trabalho mensal de estudos pelo Facebook e tudo mais. Mas ele é um livro desafiador, realmente. Porque, assim, ele é desafiador, complexo, e às vezes muita gente desiste de ler o Memórias de um Suicida no início, porque ele é um livro que começa trazendo realidade, trazendo muitas vezes o que aquela ação vai trazer como consequência. De alto impacto, e as pessoas não passam no segundo capítulo. Já ficam aterrorizadas e deixam de absorver um conhecimento extenso e profundo que são as outras lições, que é quando vai começar realmente a recuperação dos suicidas que são recolhidos lá do Vale. Então, realmente é uma obra magnífica. Eu tive muita felicidade de poder organizar essas ideias e essas informações todas. E até hoje, em palestras sobre outros temas, eu consigo fazer o link, né? Porque são muitas lições, realmente. São uma atrás da outra. Então, é uma obra para ser realmente estudada sem pressa. Com certeza. Que mostra a tecnologia do mundo espiritual, mostra o amparo que toda e qualquer pessoa encontra ao desencarnar, não importa a sua condição, mostra a paternidade divina, o amor de Deus e a sua justiça. E é claro que quando a gente chega lá na última parte da cidade universitária, aí é que as coisas ficam mais bonitas ainda, né? Quando eles começam a aprender com os 3 mestres, Epaminondas de Vigo, Souriomar e Aníbal de Silas. E Aníbal, que conheceu Jesus, os encantava e só queriam a companhia dele, né? Porque os outros traziam a verdade, o trabalho, e Aníbal trazia esperança, consolação. Verdade. Então, essa obra é magnífica, merece todo o nossa vontade de estudar, de conhecer. Mas é legal, quando você traz a coisa assim, os pontos principais, numa linguagem mais simples também, eu acho que isso atrai umas pessoas. Até atrai e traz a vontade da pessoa, às vezes, de voltar ao livro, para poder entender mais, para poder mergulhar mais. E acho que isso acaba sendo uma forma da pessoa ultrapassar essa barreira inicial, entendeu? Porque ela vai se interessar, porque é maravilhoso o livro. Então, quando você consegue trazer isso numa linguagem mais simples e mais acolhedora, as pessoas talvez consigam ter esse salto, vamos dizer assim, né? Sim. E também tem um outro ponto muito importante, né, Abel? O suicídio, ele é um tema que a gente tem muito tabu em falar, né? Então, as pessoas, muitas vezes, assim, até não precisa nem você... Porque muitas vezes a gente passa por uns momentos, né, de tristeza, e a gente muitas vezes pode até pensar em cometer uma loucura naqueles atos, né? Naqueles momentos que a gente sabe que todo mundo passa. Geralmente a gente quer morrer, a gente não quer se morrer, matar. com certeza. A gente quer morrer naquele momento, exatamente. Então, e muitas vezes a gente até tem casos de pessoas próximas, né? A família, e aquilo se torna um tabu, porque você não quer falar sobre aquilo. Você, de uma certa forma, você quer fingir que aquilo não aconteceu, por causa de tudo que isso traz. E quando você falou muito bem isso, quando você consegue passar essa fase do livro, que parece uma coisa de terror, né? Meu Deus do céu, é aquela visão muito pesada.
extremamente necessária, né? A verdade é essa, é muito necessário que a gente tenha essa visão. E você consegue ver essa luz no fim do túnel, esse aconchego, essa possibilidade de... Tem solução até para os suicidas, porque muitas vezes os suicidas são ditos aqueles que não têm mais salvação. E o livro traz isso para a gente, né? Que tem uma segunda chance, que sempre tem, sempre terá. Tem sempre outras chances, né? Não outras e outras chances. E outras e outras. Mas eu acho que é isso, quando a gente chega nessa parte do socorro e que a gente vê que é possível você tomar consciência e entender várias coisas, é maravilhoso, né? Então, assim, a gente aconselha as pessoas a continuarem a ler, a tirar esse tabu, né? Vamos falar sim, tá tudo bem falar sobre Precisamos isso. falar. Precisamos falar das nossas dores, Sim. das nossas dificuldades, porque se nós não nos conhecermos, não vamos conseguir avançar. E o problema é que nós temos dificuldade de lidar com a nossa própria realidade. Nosso senso de realidade é muito defasado. Em verdade, a gente vive na fantasia. E é claro que nem todo mundo tem capacidade de lidar com a realidade nua e crua, né? A própria evolução cria mecanismos de atenuação da realidade. Né? Nós temos lido alguns autores hoje que falam disso. Os novos evolucionistas falam que a mente humana, né, cria mecanismos para nos preservar como espécie. Então, por exemplo, os vieses, que são maneiras tortas de enxergar as coisas, o viés do otimismo, por exemplo, é uma realidade universal. Todo mundo se acha melhor do que é, graças a Deus. E se a gente se enxergasse nu e cru como somos, com todos os nossos defeitos, a gente não suportaria. Verdade. Isso só tem capacidade de lidar com isso quem já tem mais experiência, né? Quem já se conhece mais profundamente, quem já se perdoou, quem consegue lidar com seus espinhos na carne com serenidade. Então, nós temos essa dificuldade e ela é natural, comum e às vezes desejável. Só que o nosso desafio é justamente esse, né? Nós temos que crescer. E para crescer só tem um jeito, nos enfrentar. E não é fácil, não é simples. Mas se nós não nos enfrentarmos, daí as provações, e às vezes a provação nossa é tão somente reconhecer que nós ainda somos violentos, que nós podemos praticar crimes hediondos, que se nós não vigiarmos, nós não vamos evoluir, não vamos retroagir, mas nós vamos repetir velhos erros. Não precisa voltar atrás, basta simplesmente repetir o que já temos dentro de nós. E quando nós estamos em desequilíbrio mais profundo, a tendência natural é essa, é repetir os velhos erros, as velhas fugas, no sexo, na droga, no álcool, enfim. Aí o que não falta são tipos e modalidades, né? E cada um busca fugir de uma forma ou de outra. Então, é claro que não é fácil se reconhecer com tendência ao álcool, à droga. Não é fácil lidar com as próprias paixões animalescas, né? Não, eu não sou tão elevado afetivamente como eu gostaria. Então, cada um tem seus espinhos na carne e temos que lidar com isso. Vai ter um momento que nós, conosco mesmo, vamos ter que lidar. Porque se nós não reconhecermos estes nossos abismos, nós vamos voltar para ele. É verdade. Só supera quando fala, não, realmente, eu sou violento, eu não posso me envolver com discussão, eu tenho que me controlar o tempo todo, eu tenho que ser pacífico, não pelos outros, mas por mim mesmo, por isso eu vou criar essa e aquela estratégia, eu posso ficar com raiva de Deus, do mundo, de todo, enfim, mas eu vou me autodomar, eu sou uma fera,
Então, ninguém quer sentir isso. Não. Mas se a gente não reconhecer, a gente vai virar uma fera e vai sair por aí atingindo os outros em algum momento. A importância do autoconhecimento, né, Bel? Se você não parar e não se olhar e não entender o que te provoca certas coisas, como você reage, você acaba não tendo um meio para agir da maneira certa. Sim. Então, Aí você é freio, né? Como é que você vai criar o freio se você não reconhece? Sim, perfeito. Vou entrar num outro ponto, numa outra faceta sua aqui, que é bem interessante também, que é a questão do seu blog, né? Você tem um blog aí que fala sobre suicídio, conhecer para prevenir. Já tem alguns anos esse blog, né? Já está aí. Pois é, já tem um tempo grande aí, com certeza, ajudando muita gente. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão, de como também começou essa ideia do blog, da onde veio, né? Como é que surgiu? Na verdade, antes de eu lançar o Lições de um Suicida, eu percebi que não existia na internet brasileira informações concentradas, né, em algum ponto, em algum site, sobre prevenção do suicídio. Existiam informações esparsas, então, em 2004, eu criei um site com esse mesmo nome, Suicídio, Conhecer para Prevenir. Só que manter site é complicado, eu fazia tudo na unha, né, programação e tal, e em 2009 surgiu a possibilidade de eu migrar, né, para o blog. E eu fiz isso, eu deixei o site estacionado e parti para o blog, que é muito mais simples de publicar. Uhum. E aí eu passei a ter experiências as mais fantásticas, porque a prevenção do suicídio, como existe hoje, com o CVV atuando no Brasil inteiro, linha gratuita, CAPS, enfim, hoje já estamos quase no céu. Verdade. Eu que acompanho desde esse tempo, né, há muitos anos, não existia nada disso. Então, o blog acabou sendo um local, um muro de lamentações. Eu fazia postagem, as pessoas faziam comentários e comentários, e aí eu comecei a interagir com essas pessoas. E pude auxiliar muitas. E eu fazia isso por meio, né, através do e-mail. Muito mais tarde eu comecei a utilizar, inclusive, o WhatsApp. Mas no início era por e-mail. E por e-mail eu tinha que ajudar as pessoas, convencê-las de que havia saída, que havia alternativa. Então foi um momento assim de muito aprendizado para mim. Porque uma das características da pessoa em crise suicida é que ela não tem filtro, não tem escrúpulo. Ela fala tudo o que vem na cabeça. Ela perdeu a esperança, ela não vê mais sentido em nada. Então a gente fica horrorizado com o que as pessoas falam. E o que me chegava, tem um caso interessante de uma pessoa a quem pudemos auxiliar, que mora no Nordeste. Um dia ele me viu meu e-mail, enfim, uma das postagens, me escreveu e disse textualmente: Abel, meu pai desencarnou, eu e ele éramos muito apegados, eu o amava profundamente, e nesta semana eu descobri que eu tenho uma doença incurável. Você não acha que eu devo me matar? Não, foi exatamente isso. Complicado, velho. E aí, como é que você, usando só as palavras via e-mail, como é que você vai convencer uma pessoa a reconstruir, a ressignificar a própria dor? E Essa aí questão a do gente e-mail só tem um jeito: buscar inspiração, falar, Senhor, ajuda aí. Eu sozinho não consigo. Escreve esse e-mail para mim aqui que tá Me ajuda aí. Não, e é curioso você colocar Vamos essa fazer questão uma do e-mail. parceria. E aí, nesse caso específico, eu disse para ele: olha, se eu fosse você, se eu não tenho nada a perder, só a ganhar, eu ia me aventurar. Eu ia fazer tudo que eu não consegui fazer na vida, eu ia viajar, eu ia aproveitar cada segundo. E deu certo.
Bom. Detalhe curioso, há pouco tempo eu fui atrás, né, de informações sobre ele, e ele está vivo, casou-se, ou seja, o médico estava errado. Oh, meu Deus. Muito interessante, né? Porque se você está falando desse negócio do e-mail, eu estava pensando, né? Hoje, ainda com toda essa questão do tabu, que ainda tem um tabu do suicídio e tudo mais, mas a gente tem algumas ferramentas, o WhatsApp, a ligação, o encontro pessoal. Quando você volta um pouco no tempo, onde as ferramentas não eram as mesmas, né? Você cai nesse tipo de situação. Era, pô, e-mail, imagina. Hoje, para a gente falando, ouvindo a voz, ainda assim, muitas vezes é difícil você conseguir alcançar o coração. No e-mail você tinha é mais distante, né? E é curioso isso, como mesmo assim todo canal dá para você ajudar, dá para fazer o bem, mesmo que pareça que não, dá, né? Dá. E veja bem, e qual é a razão disso? E por vezes eu ficava assim espantado, porque bastava eu dar uma resposta à pessoa e a pessoa já mudava de sintonia. No outro, enfim, quando ela me respondia, eu já estava em outra sintonia. E eu falava, meu Deus, mas tá fácil assim? Não, não tá fácil. É que a pessoa sentiu segurança. Uhum. É como se eu estendesse a mão, ela segurou na minha mão, só isso. É o acolhimento, né, Abel? Acolhimento, não tem outro mistério, não tem mistério. E é claro que em alguns casos eu passava meses conversando com a pessoa e trocas assim de cartas, né? Uhum. Então, e aí, com o tempo, eu fui me cercando de pessoas para me auxiliar. Uma psicóloga que passou a me ajudar. Teve um caso que eu não consegui, esgotou. E aí eu passei para ela e ela deu sequência. E um dia eu perguntei a fulana, né? Fulana é difícil, hein? Mas estamos conversando. Por quê? Porque já exigia um auxílio mais especializado. E aí, nesse meio tempo, surgiu de vez em quando um samaritano aqui, outro ali, que falava, não, Abel, vou te ajudar, pode passar o meu contato e tal. Então, eu sempre tive gente me auxiliando. Agora, veja bem, eu comecei esse trabalho do site em 2004, 2009, com um blog. Eu fui fazer minha primeira palestra pública para um público mais vasto em 2016. Então, demorou muito tempo. Muita experiência, hein? Por quê? Justamente pelo tabu, porque não se discutia. E aí me convidaram para falar com os alunos de medicina. Depois me convidaram em seguida para falar com os profissionais da saúde aqui de Porto Velho. E depois, enfim, ficou mais tranquilo porque o Setembro Amarelo já estava em ação e então a cada caso que acontecia, as pessoas já estavam, né, preocupadas com os acontecimentos, com a estatística. Então ficou mais fácil trabalhar. Mas esse período heróico, né, de atender pessoas, esse já passou, porque depois que o CVV, né, e o Setembro Amarelo entraram em ação, não mais me contactaram. Engraçado, né? Coisa, né? Porque agora tem outras maneiras Tem outros das pessoas recursos, serem né, atendidas, Abel? serem acolhidas. Mas é uma coisa tão interessante que você está falando, e eu fico aqui pensando, né? Na verdade, a gente foca na pessoa que está sofrendo, na pessoa que está com a ideação, mas a gente também tem que falar para as pessoas que convivem com essas pessoas, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente vê uma pessoa que está se deprimindo, e muitas vezes por tabu, ou eu me lembro muito da minha avó, que ela falava assim: não, menina, nem fala sobre isso, não vamos falar sobre esse assunto, porque a gente pode dar ideia para a pessoa. Veja bem, então é uma coisa que a pessoa fala, se a gente não falar sobre isso, não acontece, né? E a gente tem que falar também até para as pessoas que estão ali, de repente, vivendo um caso que você precisa tocar no assunto, você precisa, como você fez, né? Olha, eu estou aqui, tá sentindo alguma coisa diferente, está sofrendo, eu posso fazer alguma coisa por você?
porque isso pode salvar uma vida. Porque, às vezes, aquela dor ela precisa ser extravasada, né? Precisa. E o caminho é esse, é ouvir. A escuta terapêutica funciona. E quando a pessoa confia que pode abrir o coração, isso já é um passo para a cura. Ou pelo menos para sair da crise, né? Sim, sim. Então, isso é fundamental. E temos que trabalhar essa questão do acolhimento. Alguns anos atrás, me ligaram e disseram o seguinte: Abel, eu preciso que você me envie um texto, porque eu estou atendendo uma pessoa e a filha dela está em crise. Aí eu falei: olha, sinto muito, mas não tem palestra, não tem música, não tem texto, não tem nada que resolva. Uma pessoa em crise precisa de acolhimento. E quem tem que fazer isso é a família. Uhum. São os que estão mais próximos. Então, isso não funciona. Não existe nada que consiga tocar o coração de alguém, senão a presença. Então, essa ilusão a gente não pode nunca, né? Eu vou passar uma mensagem para fulano e vai estar tudo resolvido. Não vai. Não vai. A não ser que você converse com a pessoa, ela se sinta próxima a você, aí sim, aí a mensagem que você enviar para ela dia após dia, isso vai ter um efeito interessante. Eu atendi uma pessoa aqui que viveu um luto de mais de 10 anos. Assassinaram o filho dessa pessoa. E ela passou por uma depressão profunda. Até há poucos dias eu mandava mensagens diárias para ela. E a visitava com uma certa frequência. A última vez que eu estive com ela já estava em outra sintonia. Ela já se deu alta. Que coisa. As atitudes dela mudaram completamente. Que quando eu ia visitá-la e ela estava em crise, ela perdia um pouco, até mesmo o senso. Ela me abraçava, ela chorava, enfim. Ela não tinha muito escrúpulo, né? Porque a dor era violenta. E às vezes eu ficava até constrangido, né? Eu ficava, o que o esposo vai dizer, né? Enfim, ela está literalmente me abraçando, desesperada. E agora, da última vez que eu estive com ela, eu já senti que ela já conseguiu situou. Não preciso mais me debulhar em lágrimas, nem me aproximar de você, porque eu já estou bem. E eu entendi perfeitamente e achei muito legal assim essa mudança dela. E hoje ela tem muitos motivos para continuar lutando e trabalhando pela família dela. Então, nós precisamos, sim, acolher, escutar. E, às vezes, gente, basta uma palavra bem empregada para tirar a pessoa do caos, tirar a pessoa do redemoinho, ajudá-la a encontrar uma luz, uma saída. Mas, para isso, a gente tem que estar com disponibilidade. Uhum. Né? Por isso, a importância, né, do nosso atendimento fraterno na casa espírita. E é claro que isso vale para outras religiões, para relação de amizade, enfim. Estar disponível cura as almas. Com Porque certeza. quantas vezes a gente, conversando com um amigo, nós resolvemos nossos problemas. Uhum. Eu mesmo. Eu tinha um problema com a minha mãe, que eu achava que ela tinha me abandonado num período da minha vida. E um dia, conversando com uma amiga, aí no Rio mesmo, e eu entendi tudo que tinha acontecido. Foi assim, num clique. Não precisa nem de terapia. Num clique eu entendi tudo que tinha acontecido, por que minha mãe tinha me deixado viver uma temporada na casa do meu tio, do meu avô e tal. Então, acabou o problema. E é exatamente isso, quando a gente verbaliza, até mesmo você verbalizando e se ouvindo falar, você se escuta e aquilo passa a não fazer tanto sentido, não é mesmo? É uma coisa interessante isso, né? Porque a conversa faz isso, a gente coloca para fora aquilo que está te incomodando e quando você esvazia, você se ouve
e muitas vezes aquilo fala, não é bem assim, né? É interessante isso, o conversar, como é importante, né? E como as pessoas têm uma dificuldade de ouvir, como também têm dificuldade de falar, né, Abel? Às Sim. vezes existe essa dificuldade, então a gente tem que abraçar de qualquer forma, né? E uma coisa interessante que você está falando desse tempo que se passou, né, do tabu e tal, e a gente com esse momento aí pós-pandemia, ou até mesmo durante a pandemia, a gente viu um aumento muito grande dos suicídios, principalmente entre os jovens, né, Abel? Jovens, crianças. Aí houve algumas estatísticas que acabam conflitando, de certa forma. Mundialmente, houve estabilidade ou diminuição dos casos de suicídio durante a pandemia. Por quê? Uhum. Porque a espécie humana, ela reage quando se sente ameaçada. Então, o vírus ameaçou a espécie humana e nós conseguimos, né, num período da pandemia, resistir. Então, houve menos suicídio, ou estabilizou ou diminuiu durante um bom período. E essa estatística existe, está acessível e foi feita por jornalistas no mundo inteiro. Então, é um trabalho muito interessante. Por outro lado, por já conseguirmos falar disso, por estarmos já enxergando a dor alheia, eu diria que essa impressão de que houve mais suicídio é justamente porque estamos mais atentos. Não é porque as estatísticas tenham aumentado assustadoramente, não. Agora, é claro que em algumas regiões, algumas cidades, há picos, né? Há momentos em que, inexplicavelmente, 3, 4, 5 pessoas desencarnam dessa forma. E isso causa um verdadeiro terror, né? As pessoas ficam desorientadas, ninguém sabe por quê, como. E aí é claro que tudo isso já foi explicado anteriormente, né? Kardec, lá na Revista Espírita, tem várias e várias ocorrências de obsessão coletiva. Enfim, a gente sabe como é que essas coisas acontecem. Mas só ganha relevância, né? Só passamos a observar porque estamos mais atentos, estamos preocupados. Então, por outro lado, isso é muito positivo. Uhum. Nós já estamos preocupados e querendo resolver a situação, isso é muito bom. E mais, hoje já existem os planos estaduais, os planos municipais de enfrentamento, né, de prevenção, de valorização. Isso, em 2006, né, quando nós tomamos contato com as ideias, as primeiras ideias de plano, havia uma desilusão completa. Ninguém acreditava que no Brasil, tão cedo, iria a saúde, os pesquisadores, os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, enfim. Ninguém acreditava que seria possível fazer um plano de enfrentamento. E hoje o que nós estamos assistindo é uma multiplicação de ações muito consistentes para reverter esse quadro de suicídio. Então, É legal, Abel, você ter colocado um ponto que às vezes a gente ainda escuta muito, né? Que, por exemplo, algumas questões, a nova geração tem mais sensibilidade, não tem. Quando, na verdade, né? A verdade é que a gente está tendo uma capacidade de perceber mais, como você está colocando essa questão da preocupação. Os problemas, as dificuldades sempre existiram, sempre estavam ali. Só que às vezes a pessoa não tinha nem a liberdade de falar, aquilo era tratado de uma forma tão negativa, né? Que evitava que aquele assunto, como a gente já colocou em algum momento anterior, aquele assunto ficava assim, escondido mesmo. E sim, mesmo existindo, a gente fingia que não existia. Quando hoje, na verdade, a gente tem uma questão das pessoas ainda com muita dificuldade, ainda com tabus sociais e tudo que envolve, mas que já está num nível onde a pessoa se sente um pouco mais confortável de expor e as pessoas têm mais essa característica também de tentar, não todos, claro, mas tentar o acolhimento. Então é legal essa percepção, porque você fala dos números, da estatística, né? E eu acho que tem um pouco disso realmente, da gente hoje olhar mais para esses números. Será que alguém contava esses números do tempo atrás?
Será que não era Não, melhor inventar um outro motivo? Porque é uma vergonha, de repente, para o familiar assumir que aquela foi a causa, entendeu? E hoje a gente consegue ter um pouco diferente, né? não, e veja bem, às vezes basta um evento acontecer, né, um caso acontecer, para causar uma comoção. Uhum. Então, gente, há pouco tempo atrás, primeiro que ninguém ia saber o que aconteceu. É. Ou ninguém estaria preocupado porque estava envolvido com outras coisas. Então, o fato de hoje estarmos atentos é muito positivo. E mais, graças a Deus já mudou muito. Os cursos superiores, né, principalmente na área da saúde, hoje já está se voltando para ajudar os profissionais a trabalhar com isso. Há uns 6 anos atrás, eu recebi um e-mail de um médico formado, ou seja, ele estava trabalhando na emergência, ele fez um atendimento, não sabia se tinha feito o que era necessário, o que era possível, conforme algum protocolo que ele nem sabia que existia, e ele me escreveu pedindo bibliografia. Aí na época, eu fiquei espantado, falei, caramba, ele passou 6 anos na faculdade, deve ter feito mais algum outro curso, já está atuando e nunca leu sobre como tratar uma pessoa em crise. Eu fiquei realmente chocado com essa informação, mas fiquei feliz pela humildade dele reconhecer que não teve formação, estava em dúvida e queria realmente estudar o assunto. Então, eu creio que hoje esse interesse, né, no mundo acadêmico se multiplicou e isso naturalmente vai salvar muitas vidas, né? Porque quando enfermeiros, médicos, técnicos, enfim, estão prontos para auxiliar, as pessoas se sentem acolhidas e por vezes, né, basta apenas uma boa conversa para tirar a pessoa do quadro de crise mais grave. Bel, deixa eu pegar esse teu gancho aí. Você está falando da questão da área da saúde e tudo mais, e concordo 100%, né? Acho que um dia vai ter uma cadeira voltada para isso, para esse tipo de. Já tem, algumas faculdades já começou. Tomara que seja Graças a Deus. difundido isso, né? Porque realmente a empatia, enfim, o acolhimento são papéis fundamentais ali. E pegando esse gancho, também trazendo um pouquinho para a questão da nossa doutrina, né, do espiritismo e das casas espíritas e tudo mais, e considerando essa questão do suicídio, que está mais em voga, a gente observando isso melhor, tentando também buscar caminhos, né? Queria saber de você, o que você acha que é o papel da casa espírita nisso, da doutrina e da casa espírita? Como que a gente consegue, deve lidar com esse tema dentro do ambiente da casa, né? Que ainda é um tabu para muitas pessoas, mas que a gente sabe da relevância disso para ajudar, né? Para fazer caridade. Então, qual seria a tua sugestão, por exemplo? O que uma casa espírita precisa fazer para cuidar dessa área aí? Bem, primeiro que todos nós temos que estar atentos, lendo os sinais, né? Porque a questão não é atender os assistidos, os visitantes, as pessoas que vão assistir palestra. Primeiramente, nós temos que cuidar daqueles que estão mais próximos de nós. Os próprios trabalhadores precisam ajudar uns aos outros, né? Então, nós temos que estar mais atentos. Outra coisa é que nós precisamos deixar muito claro quais são os serviços, né, de assistência, de acolhimento, os atendimentos fraternos, da própria casa. E mais, estimular as pessoas a participarem deles sem medo. Porque cuidadores precisam de cuidado. E todo espírita que atua é um cuidador, ele está cuidando dos outros, está preocupado com a família, com os amigos, com outras pessoas. E nós, cuidadores, precisamos de cuidado. Nós precisamos tomar passo, precisamos assistir palestra, precisamos passar lá pelo atendimento fraterno, se as coisas não estão bem, porque nós precisamos também nos revigorar, nos retemperar, porque a luta é muito grande. Eu, por ter convivido muitos anos com a minha esposa, vivendo o luto da doença que ela tem ainda hoje, que é o lúpus, mas nos primeiros anos foi muito difícil, porque é uma doença
que só tem controle, uma doença que martiriza, não é fácil. E aí teve um momento que eu fui fazer terapia, né, no Tribunal de Justiça, e a colega lá disse: Abel, você vai ficar 2 meses em tratamento, vai suspender tudo, não vai fazer nada, porque você precisa se cuidar. E eu fiquei feliz de saber que eu precisava daquele tempo. Precisava me refazer, porque eu estava cuidando da esposa, do filho com autismo e outros problemas tantos, enfim. Então, nós precisamos também ter essa noção, né? Que nós somos frágeis, somos vulneráveis e precisamos ser acolhidos, precisamos ser amados. Que às vezes a gente fala, não, deixa, vou cuidar dos outros. E isso é negligência, é omissão conosco mesmo. E a gente sabe, o primeiro dever é cuidar de salvar a nossa própria pele. Depois a gente cuida dos outros. A gente já sabe disso, né? E todo mundo já sabe como é que funciona lá no avião. Precisa repetir aqui que a gente está cansado de saber. Então é importante que a Casa Espírita tenha este trabalho de acolhimento para todo mundo, independente de quem seja. Os trabalhadores precisam de ajuda, os visitantes, os frequentadores, os simpatizantes, enfim, todo mundo precisa ser auxiliado. Agora, existe uma vantagem assim importante neste capítulo de acolhimento e de encaminhamento, porque no movimento espírita há uma experiência já de décadas de acolhimento fraterno e as pessoas acabaram criando um certo protocolo, principalmente de encaminhamento. Então, há uma pesquisa, né, há uma dissertação de mestrado sobre saúde pública em que analisa o trabalho dos centros espíritas de São Paulo. Pegaram lá alguns centros espíritas, avaliaram o trabalho que se faz, e os autores destacam que o centro espírita faz o que é certo. Acolhe, orienta, mas detectado qualquer sinal de doença mental, os espíritas mandam a pessoa procurar psicólogo e médico. Uhum. E tomar medicação, se necessário. Uhum. Uhum. Então, nós não podemos ter tabu quanto à medicação. Nós temos que... né, a gente sabe que hoje a medicação é por tempo determinado, as novas medicações não têm o mesmo efeito, né, aquele palavrão, né, tarja preta, não vicia. Geralmente o médico faz um planejamento, né, você vai tomar tal dose, depois vai diminuir, enfim, vai desmamar o paciente, vai dar o apoio psicológico e tudo mais, enfim. Então, hoje não podemos ter preconceito contra a medicação. A medicação é importante para grande parte daqueles que estão numa situação mais grave, né? Depressão já instalada, situação mais complicada. E mais, nós temos que aprender a cuidar dos doentes mentais, emocionais, espirituais. Porque quando uma pessoa está com um problema grave, precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer algum procedimento muito complexo e às vezes até fora do país, o que as pessoas fazem? Fazem rifa, vendem tudo que tem. Aqui em Rondônia, no interior, vende a casa, vende o gado, vende o carro, tudo para cuidar da pessoa. Agora, quando é uma pessoa com problema, né, uma doença mental, emocional, espiritual, abandona a pessoa. É verdade. Como se ela pudesse se recuperar sozinha. É verdade. Como se fosse falta de fé, falta de vontade. Uhum. Então, gente, essa mentalidade tem que ser extirpada, porque muita gente tem morrido ou tem se matado por conta disso. Falta de cuidado, é verdade, Falta de Abel. cuidado. Então, nós temos que mobilizar todos os recursos para ajudar essas pessoas. Uhum. E não falta, gente, não falta auxílio, não falta locais que atendam. Hoje, o maior hospital psiquiátrico da América Latina é espírita, mantido por uma fundação espírita, em Itapira, próximo a Campinas, próximo a Matão, no interior de São Paulo.
1.000 leitos, mais de 1.000 funcionários, tem serviço de residência médica, Instituto Américo Bairral. Meu filho mais velho passou lá, fez um diagnóstico, eu conversei tanto com pessoas da Fundação Espírita que mantém o hospital, quanto com o diretor clínico. Inclusive, ele puxou minha orelha por conta da medicação. Ele perguntou, bem, se seu filho foi diagnosticado, o que você espera do nosso hospital? Eu falei, que na verdade a gente pensa em tirar com o tempo a medicação. Ele falou, Abel, hoje a nova medicação da nova geração, dependendo do paciente, é mais do que necessária. E o paciente vai tomar um comprimido por dia, da mesma forma que quem tem diabetes, quem tem pressão alta, toma, ele vai tomar. Pode ser para o resto da vida, mas vai ter qualidade de vida. Vai ter equilíbrio, vai ter uma vida dentro dos padrões de normalidade. Então, a medicação é importante. Então, nós temos também que quebrar isso, né? Achar que medicação... Sim, com certeza. E é um fato tão... A gente demoniza a medicação. E demoniza também até o fato da própria doença em si, né, Abel? Porque, na verdade, as pessoas, elas muitas vezes, elas não falam sobre o seu problema exatamente por isso, porque muitas vezes, até mesmo a depressão, às vezes as pessoas escondem aquela dor por conta de sofrerem preconceitos no trabalho, né? E não tratam ou não querem tomar medicação exatamente por isso, porque tem esse tabu, tem esse preconceito, é uma coisa tão impressionante. Isso que você falou é algo que tem que ser quebrado mesmo. E isso, informação salva a vida, né? E a gente precisa salvar as vidas, porque, como você falou, tem remédio, tem tratamento, tem terapia, tem acolhimento, então tem um monte de ferramentas para que possa ser feito um trabalho. E ninguém está livre disso. Meu filho mais velho passou por algumas crises, chegou a ser internado, e hoje está já completamente lúcido, estudando, inclusive vai ser psicólogo. Oh, que maravilha. E aí eu tenho até comentado com ele, né, filho? Você tem um diferencial, né? Você passou pelo problema, você foi fundo. Vivenciou na carne, ali na pele, né? Então, você vai sentir, você vai conseguir até, com mais facilidade, entender os pacientes, porque você viveu. Então, gente, isso não é nenhum problema, não. Não, com certeza. E você faz uma diferença muito, assim, aquela vivência, né? Muitas vezes a pessoa vai fazer aquilo que não foi feito com ele, porque tem muito isso, né? A gente está falando aqui de como o atendimento está melhorando exatamente por isso, porque a gente está falando sobre isso. Você estava me falando essa questão do médico e dos profissionais, e me lembrou uma história que eu li, um relato ano passado, nessa época do Setembro Amarelo, que foi algo que me surpreendeu tanto, porque, na minha ignorância, eu não achei que acontecesse. Que foi uma pessoa que tentou o suicídio e ela, na verdade, quando chegou ao pronto-socorro, ela foi extremamente discriminada pelos profissionais, né? Pelos enfermeiros, até mesmo pelo médico, e ela fazendo esse relato muito doloroso, pedindo exatamente isso, que as pessoas, os profissionais se preparassem, porque naquele momento o que ela menos precisava era de críticas, né? Sim, lição de moral, crítica. Exatamente. Ou desconfiança, né? Está dramatizando, está querendo aparecer. Exatamente. Gente, isso... E você, assim, não tem... É um pedacinho desse tamanho que você está vendo a dor do outro ali. Você não sabe o que levou a ele, né? Então, assim, é muito necessário que a gente prepare, que a gente se prepare, que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha essa visão, né, holística de tudo, porque, na verdade, a gente precisa estar preparado para cuidar. E, como você falou, a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe se a gente pode estar lá e vai precisar desses cuidados. Eu já vi dirigente espírita pirar, ficar transtornado
por um largo período. E pessoa de reconhecida e ilibada reputação, enfim, pessoa acima de qualquer suspeita. Até hoje é uma pessoa maravilhosa, já desencarnou e a gente tem o maior carinho por ele. Mas ele passou por um período de transtorno mental grave. Porque E trabalhador somos espírita. humanos, né? Agora, quem é que está livre disso? Quem é que está livre de ter uma recordação do passado, ter um trauma e de repente se ver sem chão, perdendo todas as referências? Qualquer momento a gente pode viver isso. Sim, com certeza. Então, nós temos que ter, né, empatia, compaixão, essas palavrinhas mágicas, né, que hoje se repete por aí, gentileza, e tudo isso a gente sabe que é um amor em ação, né? Tudo isso são só as facetas do amor ao próximo que a gente está tentando, mais uma vez, colocar em prática. Verdade, maravilhoso, Abel, maravilhoso esses pontos que a gente traz, né, Marco? Porque a gente precisa realmente falar sobre isso. Eu acho que muito especial, essa é a proposta, né? E outra coisa, né, que insistindo aí na questão de que tem cura, que tem jeito, é o seguinte: hoje tem pacientes que estão sendo tratados, seja qualquer transtorno mental, os mais comuns a gente sabe, né, depressão, ansiedade, e aí é claro que nem sempre as medicações fazem efeito. E as famílias às vezes deixam para lá, né? Não, quem sabe Deus ajuda. Só que Deus quer que a gente faça a nossa parte. Uhum. E existe hoje tratamentos experimentais, no Brasil, inclusive. Então, hoje existe um novo campo, que são as drogas, as chamadas drogas psicodélicas, que antigamente eram vistas, né, o LSD e outras, como droga recreativa, né, coisa de maluco e tal. E hoje é medicação, assim como a cannabis, né? Ninguém hoje... Quem precisa de cannabis hoje, ninguém discute mais se isso é droga, se não é droga. Sim. O princípio é transformado em medicação e você toma, acabou. Uhum. Quantas pessoas estão tomando no Brasil e no mundo? Mas tem gente que resiste. Mas existe hoje pesquisas e tratamentos experimentais, principalmente junto ao Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, o trabalho lá do Siddhartha Ribeiro e seus parceiros. E nós temos que acabar com o preconceito também. Hoje, a ayahuasca, né, que é esse cipó, né, das Amazônias aqui, Amazônia brasileira, Amazônia peruana e tantas outras, a ayahuasca tem sido utilizada para a cura de depressão profunda. E basta uma dose. A pessoa fica 6 meses fora da crise. 6 meses, uma dose. Então, estão estudando, estão experimentando, estão aplicando. Então, e o caso também, né, de pessoas com dependência química, hoje já avançou muito, tem muito tratamento alternativo, muito tratamento experimental. Agora, as famílias têm que se mobilizar. Uhum. Então, existe muito comodismo. Nessa área, é fácil se acomodar. Sim. E aí colocam tudo nas costas de Deus. Quando o nosso dever tem que ser cumprido. É verdade. É aquela coisa, né, Abel? Nós somos os capitães aí do nosso navio, da nossa vida. A gente tem que assumir essa posição. E também como pessoas que estão em volta, familiares e tal, tem que assumir a posição. Deus está lá, Deus está sempre disponível, sempre que mais a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que... Tanto buscar, com a gente, né? com os próximos, né? Com certeza. Com certeza. Agora a gente queria fazer com você, Abel, para terminar a nossa entrevista, um bate-bola. Ok. Né, Marco? Isso aí, o bate-bola é assim, só para você entender. A gente vai fazer algumas frasezinhas, algumas perguntas para resposta curta, para ver o que vem primeiro na tua cabeça, para a gente poder tá junto aí, fechando essa maravilhosa entrevista, que com certeza
alcançou a todos aí que vão estar assistindo. Vamos lá, vou começar, tá? O que me encanta na doutrina espírita é É a esperança, o otimismo, a certeza de que podemos recomeçar sempre. E que Deus é bom. Sempre. Sempre. A segunda seria: um dirigente de casa espírita nunca deveria, por quê? Nunca deveria se fechar aos novos conhecimentos, porque o conhecimento não tem limite, não tem barreira, não tem placa. Então, por isso, tem que estar aberto aos novos conhecimentos, e aí sim, nós temos que usar o crivo da razão, algumas coisas cabem no sentido de podemos trazer para dentro da casa espírita, outras coisas não cabem e ficam bem onde estão. Mas não podemos nunca rejeitar o conhecimento por quaisquer motivos. Perfeito. Vamos lá, terceira pergunta. Você tem um encontro marcado com Chico Xavier em desdobramento. Você pode apenas fazer uma pergunta, cuja resposta será lembrada por você na volta ao corpo físico. Qual seria essa pergunta? Meu Deus. Difícil, né? Essa é difícil. É muito difícil, hein? Engraçado, eu não tenho curiosidade. Aliás, eu sonhei com o Chico, ele estava ainda encarnado, eu chegava, era uma mesa simples, uma cadeira, eu sentava ao lado dele e ele fazia uma pergunta para mim. Ele me perguntou o seguinte: Abel, e a música? Nossa, E minha então ele grande que fez a pergunta de desdobramento. paixão é a música. E aí a pergunta que eu vou fazer ao Chico é o seguinte: Chico, na próxima encarnação eu vou poder voltar a trabalhar mais diretamente com a música? Ó, Chico te dando um puxão de orelha. Tá esquecendo de alguma coisa, Abel. Tá faltando a música. A próxima é: o ícone de luz que me inspira é por quê? Ícone de luz, uma personalidade. Uhum. Eu sempre fui apaixonado por pessoas simples, né, os heróis anônimos. E como eu sou da área da música, eu tenho uma profunda simpatia, um profundo encanto pelo homem mais que aqui na Terra era chamado de santo, aqui no Rio de Janeiro. E um dia perguntaram para o Vinícius de Moraes se ele pudesse escolher ser outra pessoa, que pessoa ele seria. E ele respondeu: Pixinguinha. Pixinguinha foi um gênio completo, pessoa extremamente simples, deixou uma obra para os próximos séculos e representou como tão poucos a alma brasileira. E tinha uma bondade indescritível. Maravilhoso mesmo. Boa. Vamos lá, penúltima, hein? Para mim, Deus é... Para mim, Deus é Pai. Aquele pai que aguarda o filho voltar das suas aventuras para reencaminhá-lo, para ajudá-lo a acertar o passo. Verdade. É o pai lá da parábola do filho pródigo, né? Isso aí. Que recebe o filho com festa. Por mais que a gente seja tão errante, a gente pensa: Pai, perdoa, por favor, me dá mais uma chance. E ele está sempre ali acreditando na gente, né, Abel? Sempre. A nossa última é assim: meu momento mais marcante no movimento espírita foi visitar os leprosários de Venda das Pedras, em Itaboraí, Curupaiti, lá em Jacarepaguá. Uhum. Eu vi a dor, eu via o resultado da dor esculpindo almas nobres.
Conheci umas figuras maravilhosas que souberam suportar a dor e crescer com a dor. Então, ter visitado, né, essas casas de Hansenianos na década de 80 no Rio de Janeiro foi muito marcante para mim. Imagino. Nossa, verdade. Abel, meu querido, foi assim um imenso prazer conversar com você. Eu acho que se a gente pudesse, a gente ficava aqui até mais 2 horinhas, né, Marco? Que tal? Com certeza. Porque, olha, foi Assunto não assim, falta, né? foi demais. Muito Assunto não obrigada. falta, né? Muito obrigado mesmo, obrigado por tudo que você tem feito aí pela doutrina, por essa ideia do blog que é maravilhosa de verdade, por tudo que você tem trazido aí para a gente. Com certeza, esse será assim, um dos pequenos, grandes momentos que a gente vai assim, guardar com muito, muito carinho essa sua entrevista. E com certeza haverão outros momentos que estaremos juntos. E quando vier ao Rio, por favor, venha nos visitar. Irei, com certeza. Com certeza, Abel. Te agradecer também por tudo, por tanto aprendizado aí. A gente tem tanta coisa para ouvir, para refletir, principalmente, que foi trazida hoje aqui. Tenho certeza que o pessoal que estiver assistindo também vai se tocar, vai se emocionar com aquilo. Então, a gente tem muito que te agradecer. É a primeira entrevista desse nosso Setembro Amarelo. Então, é o início de vários encontros que a gente vai ter no mês, sempre tentando seguir um pouquinho disso que você falou para a gente hoje, de acolher, de receber, de fazer o bem, de falar, de ouvir e de simplesmente estar ali, né, disponível para quem tanto necessita. Então, muito obrigado de todo o coração e que a gente se veja ainda bastante, né? É só o início. É só o início, com certeza, de uma relação aí que vai ser construída. Tá bom? Muito obrigado, Abel. Obrigado, eu agradeço a todos. Sigamos firmes, né, em nossa jornada. Temos muito que realizar. Vamos ser fortes. Se não somos fortes ainda, reconheçamos a fraqueza, busquemos ajuda. Que Deus esteja conosco, sempre. Amém. Amém. Abraço a todos, pessoal. Obrigado por todos que assistiram Beijo, pessoal. aí. Abraço.